Agora a pergunta que eu te faço, querido: que tipo de cultura você tem vivido na sua casa, nos seus negócios, na sua vida pessoal, na sua vida familiar? Você tem vivido a cultura do céu ou a cultura do mundo sem Deus? Você tem ouvido o conselho de Deus ou você tem ouvido o conselho das pessoas que não são de Deus? Então o primeiro verbo é andar, o segundo verbo é deter, paralisar, trilhar o caminho dos pecadores. E o terceiro verbo que nós vemos é assentar. Esse assentar fala de alguém que paralisou, de alguém que se acomodou diante da sujeira deste mundo. Gente, tem muito crente dentro da igreja que faz isso. Em vez de ouvir os pastores, ouvir os líderes, ouvir os irmãos mais maduros da igreja, ouvir o que a palavra de Deus diz, ouvir o que o Espírito Santo fala no seu coração, ouvir a sua consciência, que é outra maneira de Deus falar conosco, ele escuta todo mundo, menos Deus, menos os irmãos, menos os seus líderes espirituais, menos a voz do Espírito Santo, e menos a sua consciência, que é a lei moral inscrita nos nossos corações. Fala comigo: a minha consciência é a lei de Deus, é a lei moral de Deus inscrita no meu coração. Então nós temos esse farolzinho dentro de nós. Quando uma coisa está errada, a luz vermelha se acende. Não faça isso, está errado, vai lá e pede perdão. Você falou besteira, você fez o que não devia, não faça isso, cartão vermelho para você. Quando de repente Deus quer te dar atenção a alguma coisa, a tua consciência te dá um alerta: cuidado, isso é cilada do inimigo, isso é um embaraço na tua vida. Satanás quer te embaraçar aqui, te atrapalhar através daquela pessoa, daquela situação, daquela tentação. Cartão vermelho, atenção, tome cuidado com relação a isso. E existe, através da nossa consciência também, o cartãozinho verde: não, pode fazer, está de acordo com a palavra, faz parte da vontade de Deus, não vai te prejudicar, é uma bênção, não tem o porquê você não fazer, Deus te abençoa, vai adiante, em nome de Jesus, amém? Querido, como é que está a tua consciência diante de Deus? Você tem andado nos conselhos dos ímpios, parado para ouvi-los? Andar fala de caminhar junto, de ouvir, de estar junto. Deter fala de parar nesse caminho corrompido, errado, equivocado. E assentar é um estágio ainda pior, de paralisia espiritual, de comodismo, diante da sujeira que esse mundo oferece. Amém? O mundo está saturado dessa corrupção mortífera, e nós precisamos renunciar à companhia dos ímpios, à contaminação com a sua poluição. Falei no último encontro, não é que você não possa ter pessoas lá de fora, como pessoas que você conhece, que você está junto, que sejam seus amigos, pode até ter relacionamento com eles, não tem nada de errado nisso. Você só não pode entrar no mundo deles, amém? Não pode fazer aquilo de errado que eles estão fazendo. Ouvir os seus conselhos equivocados e trilhar o caminho equivocado daqueles que vivem como se Deus não existisse. É claro que nós temos que ter relacionamento lá fora, mas dentro desses relacionamentos nós precisamos influenciá-los, amém? E não deixar com que eles nos corrompam, nos influenciem negativamente. É isso que a palavra de Deus está falando aqui. Então o que a Bíblia está dizendo é: se mantenham à distância dos ímpios e as suas trilhas e os seus caminhos, sejam prudentes com a graça de Deus, com a sua salvação, não se corrompam e nem se entreguem à impiedade, ao pecado, ao erro, à falha, ao engano. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Será que você tem se assemelhado aos perversos, imitando espontaneamente seus hábitos corrompidos? Ou você verdadeiramente tem vivido uma vida que agrada ao Senhor? É isso que nos faz pensar o primeiro versículo do Salmo capítulo 1. Agora vamos entrar no segundo versículo. Leia aí comigo. A Bíblia diz, e é o que nós vamos começar a falar a partir de hoje. A Bíblia diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor. Eu te pergunto, irmão,
Você tem prazer de ler a palavra do Senhor? E na sua lei medita de dia e de noite. Você tem tirado tempo com a palavra de Deus? Segundo princípio que nós aprendemos, o primeiro é o perigo deste mundo sem Deus. E o segundo princípio, nós falamos no último encontro, o segundo agora é o estudo e a bênção da lei de Deus. Você só vai ser justo, você só vai ser correto do ponto de vista de Deus se você conhecer a palavra de Deus. Se você meditar fala de refletir, fala de pensar, não é só ler, igual tu está entrando num ônibus lotado, não. Tem gente que lê assim como se lesse qualquer livro. A Bíblia não é qualquer livro, querido. A Bíblia é um livro extraordinário. O nome Bíblia já significa Biblos, significa o livro dos livros. Foi um livro escrito há vários anos atrás, que demorou cerca de 1400 anos para serem escritos. Foram mais de 40 autores diferentes, em diferentes períodos, em cerca de 1400 anos de diferença entre o primeiro e o último, Moisés e João, o apóstolo. São 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Será que você tem valorizado a palavra de Deus, querido? Graças a Deus, parece que sim. Você está aqui nessa tarde, em pleno feriado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Coloca a mão no seu coraçãozinho e fala assim: Senhor, eu preciso viver de acordo com a tua lei. Senhor, que o meu prazer esteja em meditar e estudar a palavra do meu Deus. Então esse é o princípio que nós aprendemos no versículo 2, o estudo da lei de Deus, a importância da palavra de Deus na vida do crente. Nós aprendemos que a palavra de Deus na vida do crente é a marca da vida piedosa. Vida piedosa é uma vida consagrada, é a vida daqueles que querem levar Deus a sério, irmão. Não tem como levar Deus a sério sem ler a Bíblia. Não é porque hoje é feriado que você não vai ler a Bíblia. Não é porque você tirou férias que você vai tirar férias de Deus. A palavra de Deus tem que ser algo rotineiro, tem que ser algo diário. Deus só é corretamente servido, presta atenção, quando sua lei for obedecida nas nossas vidas. O pastor Cote já diz assim num dos seus livros, eu nunca mais esqueci. Ele diz assim: a plataforma da nossa autoridade, ela é estabelecida mediante a nossa obediência à palavra de Deus. Quanto mais obediente você é à palavra de Deus, maior a sua plataforma de autoridade no mundo espiritual. E Satanás conhece aqueles que leem a palavra de Deus, aqueles que aplicam a palavra de Deus, aqueles que obedecem à palavra de Deus. Sabe quem são os temidos no inferno, irmãos? Não é aquele que rodopia, aquele que dá cambalhota falando em línguas, não é aquele que é cheio de maracutaia, não. Isso aí não impressiona os demônios. Os demônios temem, sabe quem? Aqueles que obedecem à palavra de Deus. Irmão, quanto mais você obedecer à palavra de Deus, mais temido você vai ser no inferno. Maior a sua autoridade no mundo espiritual, mais os demônios vão temer você, mais a sua oração será eficaz, melhor vão ser as suas palavras quando você estiver pregando o evangelho, mais fácil vai ser para você orar. Quanto mais você conhece da palavra de Deus, mais fácil é orar, irmão. Amém? Tem gente que não sabe orar, primeiro porque não ora. Na escola da oração, irmão, você só aprende a orar orando. E outra coisa, nós temos que orar até orar de verdade. Geralmente no início da nossa oração a gente começa na superfície, falando só coisas triviais. Mas de repente, quando nós somos tomados pelo espírito de oração, irmão, nós começamos a entrar dentro do coração de Deus. Parece que a gente esquece das nossas necessidades e a gente começa a pedir realmente aquilo que está dentro do coração de Deus. Amém? Como é que está a tua vida de oração?
Como é que está a tua obediência à palavra de Deus? A sua plataforma de autoridade no mundo espiritual depende da medida em que você obedece à lei de Deus. Deus só é corretamente servido quando a sua lei for obedecida diariamente. Amém? Outro princípio que nós aprendemos através do versículo 2 é que não podemos codificar um sistema de religião ao sabor dos nossos desejos. Hoje o mundo moderno está assim. Cada cabeça uma sentença, cada um anda na luz que está, cada um faz o que acha que é certo. Irmãos, o cristianismo não é assim. Amém? Nós temos uma lei moral, nós temos princípios e valores estabelecidos no reino de Deus. E esses princípios e valores não é algo que a gente tira da nossa cabeça, não é algo que se refere às nossas emoções, os nossos sentimentos, não. É baseado na lei de Deus, na palavra de Deus. O crente, ele não vive como ele quer, ele vive como Deus quer. Ele não faz a sua vontade, ele faz a vontade daquele que o salvou. Ele não sonha os seus sonhos, não, ele sonha os sonhos de Deus. Os seus projetos não são seus projetos, são os propósitos de Deus, os projetos de Deus na sua vida. Amém? E os sonhos de Deus, nós cantamos aqui, são maiores do que os nossos sonhos. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Levanta as mãos para os céus comigo e fala assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meu irmão, você não faz nem ideia do que Deus tem preparado para você. Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida. Fica arrepiado só de pensar nisso, querido. Porque Deus é assim, Deus é maravilhoso. Na nossa mente nem chegou ainda os projetos que Deus tem para a nossa vida. No nosso coração ainda nem pousou os sonhos que Deus tem projetado para você, querido. Se você amar Ele de todo o coração. Mas pastor, como é que eu posso amar Deus? Obedecendo a sua palavra. Quanto mais você obedece a Bíblia, mais você agrada o coração de Deus, mais o sonho de Deus se realiza sobre você, mais o propósito de Deus alinha o seu coração com o céu e o avivamento vem sobre a tua vida. Lembre-se disso, nós não podemos codificar um sistema de religião ao sabor dos nossos sentimentos, ao sabor dos nossos desejos, com a nossa mente, não. O padrão da piedade, o padrão de santidade da vida do crente é a palavra de Deus. Amém? É a palavra de Deus. E sabe o que o diabo vai fazer? O tempo todo ele vai tentar na sua vida, através de conselhos de ímpios, de pessoas que vivem como se Deus não existisse, pessoas que você olha para a vida delas, você não quer aquele estilo de vida, que está totalmente equivocado, errado, a vida toda estraçalhada. Eles vão tentar de alguma maneira tirar a autoridade da palavra de Deus no teu coração, na tua vida. Porque, querido, se o crente colocar em xeque a autoridade da palavra de Deus, acabou o cristianismo. Se a Bíblia é só um livro comum, se a Bíblia é só mais um livro da literatura humana, acabou o cristianismo, irmão. O cristianismo é baseado num livro, é o livro dos livros, é a palavra de Deus. Amém? O crente se deleita na lei do Senhor, e isso é dever de todo crente, se deleitar na palavra de Deus. Você tem prazer na palavra de Deus, querido? Ou você só lê de maneira mecânica, só abre a Bíblia quando vem no culto, só deixa a Bíblia aberta lá para espantar os bichos em casa, só deixa lá uma Bíblia bem bonita lá na biblioteca, para ficar bonita a sua biblioteca? Ou você realmente se deleita na lei do Senhor, porque entende que isso é o dever de todo crente diante de Deus? Ter uma mente disposta é necessário, deleitar-se nas instruções do Senhor. Quando Deus fala, querido, você faz na hora o que Deus falou? Ou você deixa para amanhã, empurra com a barriga, joga a culpa nos outros?
Obediência tem que ser na hora. Amém? O Espírito Santo falou, tem que ser na hora. Uma vez eu me lembro, lá em Belém do Pará, eu estava dentro de um ônibus, de repente eu estava para descer do ônibus, o Espírito Santo fala, não desça. Com a voz audível, nem entendi na hora, eu só peguei e obedeci, dei o rezão assim, sentei na cadeira. Rapaz, mas é dito e feito, passou duas pessoas, passou uma pessoa que estava atrás de mim, o ladrão desceu pelo ônibus e assaltou o cara que estava atrás de mim. Se eu não tivesse obedecido a voz do Espírito Santo, o que teria acontecido, irmãos? Teria sido roubado. Mas Deus falou, você tem que obedecer. Amém? Como é que está a tua obediência à voz do Espírito Santo? É só assim que a gente tem livramentos de situações delicadas na nossa vida. É só assim que nós podemos viver a vida que Deus tem projetado para nós. Ter uma mente disposta a obedecer a Deus. Se deleitar nas instruções do Senhor. Porque só através da palavra de Deus haverá um genuíno progresso espiritual na nossa vida. Amém? Quem quer progredir aí na vida cristã? Levanta a mão, dá um glória a Deus, fala, Senhor, eu quero. Você quer amadurecer? Você quer ser cheio de sabedoria e graça? Você quer abrir a boca e deixar as pessoas de boca aberta? Você precisa ter a palavra de Deus na sua vida. Não para a glória do eu, não, para a glória de Deus. Como a Bíblia diz, que a palavra de Deus habite ricamente os vossos corações. A boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração estiver cheio da palavra de Deus, irmão, você vai abrir a boca, Deus vai colocar aquele versículo que aquela pessoa precisa ouvir para ser tocada por Deus. E o espírito dela vai ser tocada por Deus, porque o Espírito que está em você, que é o Espírito Santo, vai comunicar a vida de Deus ao espírito daquela pessoa. E ela vai sentir que é Deus falando com ela através da sua boca. A boca fala do que o coração está cheio. Por isso nós precisamos desse amor pela lei de Deus. Através da meditação da palavra. Meditar, parar, pensar na palavra de Deus. Contemplar a palavra de Deus, se deleitar nela. Se dedicar no estudo dela. Tem um caderninho assim, irmãos, ó. Isso aqui nada mais é do que o meu tempo devocional com Deus. A maioria das pregações que eu trago para vocês é porque de manhã eu estava ali aos pés de Jesus falando, Deus, me dá uma palavra para o teu povo. Compra um caderninho, compra um diário seu com Deus. Eu acho tremendo também a Samanta, é um exemplo para mim. Ela está aqui ouvindo as pregações, anotando tudo que está falando para essa minha mãe. Minha mãe, 15, 20 anos de pregação, ela tem anotado nos caderninhos dela. Hoje é uma escritora, já tem uns 5 livros escritos. Olha que bênção. Quem sabe logo, logo, né, a nossa pastora não vai estar escrevendo livros aí para nós. Isso é tremendo, gente. Você anotar. Mais vale um pedacinho de papel e uma caneta do que você achar que você tem uma boa memória. Anota, faça anotações, abre a Bíblia, ore a Deus e fale, Senhor, fala comigo. Me ensina coisas que o Senhor não ensinou para ninguém. Eu quero aprender com Deus. Isso que eu estou ensinando vocês, querido, é fruto da leitura do Salmo 1 e a leitura de um comentário de Calvino sobre o Salmo 1. Eu fui cheio de Deus lendo aquele homem de Deus de 500 anos atrás. E através daquele estudo eu preparei esse estudo para vocês. Nós precisamos meditar. Nós precisamos contemplar a palavra de Deus. Nós precisamos nos dedicar ao Senhor. Nós precisamos estudar, amém? Nós precisamos refletir. O povo de Deus hoje não reflete, não para e pensa, age sempre de maneira mecânica, age sempre por impulso, e por isso que faz tanta burrada. Não medita, não reflete, não para, não ora, não busca a direção de Deus para a sua vida, faz aquilo que está na sua cabeça. Aí depois vem todo estraçalhado, arrebentado, tentar consertar uma situação que poderia ser evitada.
Se ele tivesse contemplado, se ele tivesse meditado, se ele tivesse refletido antes, se ele tivesse buscado a direção de Deus para a sua vida. Amém? Quando você está lendo a Bíblia, irmão, você faz uma análise da sua vida. Sim ou não? A Bíblia é como a água. Quando você vai na beira de um lago, né? Me lembro de um episódio que eu fui na beira de um lago lá no Chile, uma cidadezinha chamada Pucón, um lago todo transparente. Quando você chegou, era um parque nacional lindo, lá fui com os meus filhos. E aí quando eu olhei naquela água transparente, linda, dava para ver os salmãozinhos nadando ali, aquela coisa mais linda do mundo, as pedras, coisa maravilhosa, água de degelo, é lindíssimo. E aí quando eu olhei na água, o que eu vi na água, gente? Um reflexo de mim mesmo. Querido, quando você está lendo a Bíblia, Deus revela quem é você e aquilo que você precisa mudar. Ele revela tanto a importância que você tem para Deus, mas também as coisas que precisam mudar na sua vida para você andar com Deus. Amém? É como um espelho, a palavra de Deus diz. É como uma água, ela nos lava, ela nos purifica, mas ela também reflete como espelho aquilo que nós somos, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, e para isso nós analisamos a nossa própria vida, nós examinamos a nós mesmos, né? Quando a gente vai ceiar, não é assim que a Bíblia diz? Examine-se o homem a si mesmo. A gente é muito bom para examinar a vida dos outros, para criticar os outros, para fofocar dos outros, para falar dos outros, mas nós somos terríveis para nos autoanalisarmos, para fazer uma análise da nossa própria vida, a maneira como estamos vivendo, a maneira como nós tratamos as pessoas, as coisas que precisam mudar na nossa vida. Nós somos bons para achar defeito nos outros, mas nós somos horríveis para reconhecermos as nossas próprias falhas. Bem-aventurado é aquele que se autoanalisa. Bem-aventurado é aquele que olha para dentro de si e reconhece a sua pecaminosidade, a sua vulnerabilidade, as suas imperfeições, as suas fragilidades. Irmãos, nós não somos super-homens nem super-mulheres. Amém? Nós temos aprendido isso. Deus não quer que você seja nem um anjo, muito menos um demônio. Deus quer que você seja um ser humano parecido com Jesus. Quem quer ser parecido com Jesus aqui, levanta a mão e fala: Senhor, eu quero ser um ser humano parecido com Jesus. Quanto mais parecido com Jesus você for, mais humano verdadeiramente você será. Se existe um ser humano que revolucionou essa terra, tanto é que o nosso calendário é antes de Cristo e depois de Cristo. Esse ser humano maravilhoso foi Jesus de Nazaré. Reconheça os seus limites, reconheça a sua vulnerabilidade, reconheça as suas falhas e peça ajuda de Deus, querido. Deus está aqui, não é à toa que a Bíblia diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Não tenha vergonha das suas fraquezas, não tenha vergonha da sua vulnerabilidade, não tenha vergonha das suas fragilidades, querido, porque ali está o poder de Deus na tua vida, e Deus tem poder para operar em meio às tuas dificuldades. Amém? Peça ajuda de Deus, mas tudo isso é através da Bíblia. É através dela que nós fazemos uma análise da nossa vida. Querida, a reflexão nos tira do piloto automático da vida pragmática. Só através da reflexão, da meditação na palavra de Deus, do estudo da Bíblia, da contemplação da glória de Deus através da sua palavra, é que a gente desliga o piloto automático da vida pragmática. O que é isso? Da vida prática, da vida diária. Tem muita gente que começa a servir ao Senhor, de repente começa a botar no piloto automático. Sim ou não, irmãos? Sim, eu tenho que ir na igreja, tá, venho, volto. Minha vida não muda em nada, tá? Você não pode aceitar isso para a tua vida, querido.
Amém? Você não pode ter uma vida estagnada. A tua vida tem que ser pujante. Você tem que crescer, você tem que florescer. As pessoas precisam perceber o teu desenvolvimento espiritual. Você não pode estagnar na vida cristã, você tem que florescer em Deus. É como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas. Está aqui no versículo 3. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Eu te pergunto, querido, uma árvore, uma planta, qualquer coisa, um vegetal plantado próximo a um ribeiro de água, ele fica estagnado? Sim ou não, irmãos? Ele murcha? Jamais. Só se a água acabar. Mas se está plantado em ribeiros de águas, é claro que não. O que é o ribeiro de águas aqui simbolicamente? É o Espírito Santo. É a vida no Espírito. É a vida de Deus. É Deus do nosso lado. É Deus nos suprindo. É Deus nos dando a vida dele diariamente, para que venhamos a sair desse piloto automático e a cada dia experimentemos o melhor que Deus tem para nós. Leia bons livros, irmãos. Escute pregações que sejam edificantes para a sua vida. Aproveite o tempo. Hoje nós temos tantos ladrões de tempo, é celular, é televisão, é não sei o que, é literatura ridícula, é a baboseira do dia a dia. As pessoas dedicam o tempo a tudo, menos a palavra de Deus, menos a oração. Ficar 2 horas conversando, falando abobrinha, é um deleite. Agora ficar 2 horas de joelho orando, é um enfado. Como é que você quer crescer? Como é que você quer crescer, irmão? Não estou dizendo que você tem que começar 2 horas de joelho, não. Começa com 10, 15, vai crescendo devagarzinho. É graça sobre graça. Faz assim com a mãozinha comigo e fala: é graça sobre graça. É igual o jejum. Não inventa de fazer um jejum de 40 dias que você não vai dar conta. Começa tirando uma refeição. Aí você vai fazer vários jejuns sem uma refeição, você vai olhar para você e vai dizer: não, agora já está moleza aqui. Eu já vou crescer mais, em nome de Jesus. Vou para 18 horas. Você tira 2 refeições. Aí daqui a pouco, 18 horas, você já fez vários jejuns de 18 horas, já está só glória. Aí a graça sobre graça vai crescendo na tua vida. Você já consegue fazer um jejum de 24 horas, do meio-dia ao meio-dia do outro dia. Das 6 horas de um dia até 6 horas do outro dia. Daqui a pouco, 24 horas é pouco, gente. Você consegue fazer um jejum maior. E assim vai crescendo. É graça sobre graça. Amém? Não faça loucura. É pouco a pouco. É passo a passo. Deus não se impressiona com a quantidade. Deus se impressiona com a qualidade. Amém? Às vezes é melhor você permear, como disse um teólogo cristão, é melhor você permear vários momentinhos durante o dia, pequenas orações de 5, 10 minutos ao longo do dia, para te conscientizar da presença de Deus através da oração, da leitura da palavra, do que às vezes ficar 2 horas ali. Melhor permear várias vezes durante o dia, trazer à sua consciência a realidade, a percepção de que Deus está em você, de que Deus está com você, de que Deus é o teu Pai. Amém? A oração não impressiona a Deus, gente. Deus não precisa da nossa oração. É nós que precisamos da oração. Porque quando oramos, nós nos conscientizamos, nós nos apercebemos, acho que é isso, nos conscientizamos, enrolei a língua agora na palavra. Nós nos conscientizamos de que a presença de Deus está conosco. Amém? A oração não muda Deus, muda você. O jejum não muda Deus, muda você. A leitura da palavra não modifica em nada Deus. Deus é imutável, Deus é perfeito. Muda você e eu, que somos imperfeitos, que precisamos de graça
sob graça de Deus na nossa vida. Amém? Eu vou repetir, querido, a reflexão na presença de Deus, da palavra de Deus, da oração, nos tira do piloto automático da vida diária, pragmática, da vida do dia a dia. Amém? Será que você vai valorizar a palavra de Deus? Levante a sua Bíblia comigo aqui, agradeça a Deus, fala: Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala comigo, Ele é como? Ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Fala comigo, eu serei como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas, a corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcham, e tudo que eu fizer, pela graça de Deus e no poder do Espírito Santo, eu vou prosperar, em nome de Jesus, amém. Vira para o irmão que está do seu lado e fala: vale a pena ser justo, vale a pena ser fiel a Deus, amém? E num outro momento nós vamos continuar, ainda tem muita coisa para falar. Louvado seja o nome do Senhor. Você foi abençoado, querido? Então esse é o nosso segundo momento. Tem o primeiro, segundo. No nosso próximo encontro vai ser o terceiro, quem sabe o quarto, ou então, quem sabe no terceiro a gente termina. Louvado seja o nome do Senhor. Fica de pé, querido, fecha os seus olhos, coloca a mão no seu coração, fecha os seus olhinhos na presença de Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra bendita e maravilhosa. Senhor, dá-nos deleite na tua palavra todos os dias. Dá-nos, ó Deus, uma plataforma de autoridade espiritual, mediante a obediência da tua palavra. Senhor, o Senhor não se impressiona com barulho, o Senhor não se impressiona com aparência, o Senhor se impressiona com corações que obedecem a tua palavra. Senhor, nós queremos te obedecer, nós queremos contemplar a tua glória através da tua palavra. Senhor, nós queremos meditar, nós queremos refletir, nós queremos uma análise da nossa vida, estudar, refletir, nos dedicarmos à tua palavra, porque só através da tua palavra nós teremos um verdadeiro progresso espiritual. Senhor, nós queremos crescer, nós não queremos estagnar, não queremos andar no conselho dos ímpios, muito menos parar no caminho dos pecadores, nem tampouco, ó Deus, nos assentar na roda dos escarnecedores. Mas antes, ó Deus, nós queremos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Ó Deus, nos deleitarmos na tua presença gloriosa e vivemos a vida que o Senhor tem projetado para nós. Espírito Santo de Deus, faz de nós homens e mulheres apaixonados pela tua palavra, apaixonados pela tua presença, apaixonados pela manifestação da tua glória e da tua graça. Que ao abrirmos a boca, Deus, a tua palavra esteja no nosso coração, porque tudo aquilo que sai pela nossa boca reflete o nosso coração, se estamos na tua palavra ou não, se o Senhor está em nós ou não. E nós queremos ser cheios da tua palavra. Senhor, faz de nós homens e mulheres da palavra, de palavra, que mergulham na tua palavra todos os dias e não se lambuzam lá fora nas sujeiras que o mundo lá fora oferece, mas que vivamos a vida santa, piedosa, consagrada, abençoada, bem-aventurada, que o Senhor estabeleceu para nós. É o que nós te pedimos, precisamos da tua ajuda. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, nos capacita nesse mundo tão poluído, tão sujo, tão imundo, Pai. Ó Deus, parece uma missão impossível, pureza no mundo corrompido, Senhor, mas é possível com a ajuda de Deus, com a graça de Deus e no poder do Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos a cultura do céu e não nos influenciarmos com a cultura desse mundo pagão, em nome de Jesus, amém e amém. Levanta as mãos para os céus comigo, que o Senhor te abençoe
desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha de paz, que você seja um homem, uma mulher, segundo a palavra de Deus, cheio da palavra de Deus, que obedece a palavra de Deus, que triunfe na palavra de Deus, que o Senhor te purifique de todo pecado, te lave com o seu sangue precioso, que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até a volta de Jesus de Nazaré. Que você vença e triunfe sobre os gigantes, que você derrube toda a seta do inimigo, que você rompa com os grilhões do inferno, e em nome de Jesus seja elevado na posição que Deus tem para você no seu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, você, a tua casa, a tua família, o trabalho das tuas mãos, que tudo que você fizer, o favor divino, a luz do rosto do Senhor brilhe sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, amados? Glória a Deus. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado, vai na graça e na paz de Jesus, que Deus te abençoe, vale a pena ser fiel.